A paz de Cristo, igreja. Louvado para sempre seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Parabéns ao Coral Vitória, por um hino tão lindo, por alegrar o nosso coração, encher o nosso coração da presença do Senhor. Você pode dar mais um aplauso a Jesus? Toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo aplauso sempre será para o Senhor Jesus quando estamos na casa dele. E essa noite é uma noite tão especial, irmãos, noite em que nos reunimos para trazer à nossa memória a morte e a ressurreição do nosso Salvador. Uma noite em que certamente o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações, nos enche do seu poder e da sua autoridade. É uma noite em que somos renovados pelo poder da palavra, para que possamos vencer as batalhas e os desafios de cada dia. Nessa noite eu quero meditar sobre a ceia do Senhor. Eu quero trazer para nós alguns significados. O que significa, o que representa a ceia do Senhor na vida da igreja? E meditando na Bíblia, nós encontramos algumas ceias, alguns momentos em que o povo se reuniu para cear. E como a Bíblia, ela não tem nada à toa nem em vão, tudo que está escrito na palavra do Senhor tem uma razão específica e tem uma revelação de Deus para nós. Eu quero meditar em 4 ceias, que estão totalmente interligadas com o momento que nós vamos realizar daqui a pouco. Quando realizarmos a nossa ceia do Senhor, todos esses aspectos que vamos trabalhar na palavra estarão presentes. Alguns desses aspectos estarão presentes para todos nós, outros especificamente para alguns. Mas é importante que participemos desse momento com conhecimento, com discernimento, porque o culto que nós apresentamos ao Senhor, ele é racional. É certo que nossas emoções afloram, é certo que sentimos o nosso coração bater mais forte, muitas vezes somos tocados de tal forma que entregamos ao Senhor nossas lágrimas, mas nada pode substituir o entendimento da palavra, porque emoções vêm e vão, mas o conhecimento da palavra fica gravado nos nossos corações. O significado da palavra, ele fica gravado nas nossas mentes. E quando nos encontramos em situações de aflição, em situações difíceis, porque todos nós as enfrentamos em diversos momentos da vida. Quando nos encontramos em situações assim, é a certeza da palavra que nos coloca de pé e nos faz firmes para vencer. Por isso, nessa noite eu quero refletir em 4 ceias que expressam significados da ceia do Senhor na nossa vida. A primeira ceia se encontra no livro do Êxodo. Abra a sua Bíblia. Capítulo 12. E aqueles que estudam a palavra, aqueles que leem a Bíblia, aqueles que se dedicam ao conhecimento de Deus, já sabem que estamos falando da instituição da Páscoa. A instituição da Páscoa foi um evento que Deus ordenou ao povo de Israel para que eles não se esquecessem da sua mão poderosa que os libertou da escravidão do Egito. E Êxodo capítulo 12, versículo 8, veja na sua Bíblia, diz assim: e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão.
Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis com os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Diga glória a Deus. Essa passagem, irmãos, se refere, como eu já disse, a um momento muito especial do povo de Deus, que estava aprisionado no Egito. E Deus, com mão forte, milagres e pragas sobre os seus opressores, os libertou. Sem dúvida, esta ceia que ocorreu à noite, quando eles assaram um cordeiro, se você voltar ao capítulo 4, ao versículo 4, você verá a ordem do Senhor, no versículo 3 também, um cordeiro para cada casa. E se a família for pequena, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa. Então nessa ceia havia um cordeiro assado, havia os pães asmos, havia as ervas amargosas, e havia algo muito especial que deveria ser feito com o sangue daquele cordeiro. O cordeiro deveria ser morto, e o sangue do cordeiro deveria ser aspergido sobre os umbrais das portas, porque naquela noite, a noite da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, o anjo da morte passaria e levaria os primogênitos, mas as casas onde houvesse o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta, o anjo não tocaria e não haveria morte sobre eles. Esta ceia, sem dúvida, é a ceia da libertação da escravidão, porque Jesus morreu naquela cruz, e o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não está sobre os umbrais das portas, mas está sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a nossa família, e nós somos livres da morte, e livres da escravidão, e livres da opressão, porque Ele deu a vida pela nossa liberdade em Cristo Jesus. Somos libertos. Primeiro aspecto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite é a libertação. A ceia, o sangue, o pão representam para nós que o mundo não tem autoridade sobre a nossa vida. Jesus Cristo já nos libertou. Assim como Deus agiu com mão forte sobre o Egito, sobre o faraó, sobre os opressores do povo de Israel, assim Deus age com mão forte sobre aquele que tenta nos oprimir, mas ele foi derrotado, e nós somos livres para adorar ao Senhor, para glorificar e para dizer que Ele é o nosso Salvador e o nosso Redentor. Oh, aleluia! Oh, irmão, adora a Deus nessa noite. Adora a Deus. A ceia representa para nós a libertação do nosso Deus. Se você olhar, todos os elementos estão lá. O pão está lá. E Jesus declara para nós que Ele é o pão da vida, o pão que sacia a nossa fome. Quando nós olhamos, o Cordeiro está lá, e Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós olhamos, as ervas amargosas estão lá, e nós podemos refletir: pastor, por que o povo tinha que comer
ervas amargosas, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele sofreu, ele foi desprezado, considerado o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, ele foi desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, Ralacantará mais. Foi amargo, irmão. Foi sofrido. Foi doloroso. Hoje nós estamos aqui em alegria. Hoje estamos com o nosso coração em júbilo, porque fomos libertos, porque não há mais peso do pecado sobre nós, mas ele pagou um alto preço. Não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro. Ele pagou um preço de sangue para que eu e você nessa noite pudéssemos participar da ceia livres, libertos pelo poder que há no sangue de Jesus. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Toma posse da tua libertação nessa noite. Se alguém aqui vinha sendo oprimido por algum espírito maligno nessa noite, seja liberto pelo poder que há no sangue de Jesus. Se alguém aqui estava sendo oprimido pela pornografia, nessa noite, seja liberto pelo poder que há no sangue de Jesus. Se alguém aqui estava sendo oprimido pela prostituição, nesta noite, seja liberto pelo poder que há no sangue de Jesus. Pois se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A ceia do Senhor nos garante a libertação de todas as mazelas deste mundo. Toma posse da tua vitória nessa noite. Oh, aleluia. Primeiro aspecto da ceia do Senhor: a liberdade, a libertação da opressão e da morte. Somos livres. Diga: eu sou livre. Segundo aspecto da ceia do Senhor, João capítulo 13. Eu posso afirmar teologicamente, meu caro pastor Anderson, coordenador e professor do nosso núcleo da Faculdade Vitória em Cristo, na Devec Taquara. É um título grande, hein, pastor? Eu posso afirmar que a ceia do Senhor foi prenunciada na Páscoa judaica. Já mostrei para vocês através dos elementos. Por que não temos aqui um cordeiro, pastor? Porque o cordeiro é Cristo, e ele hoje está assentado à direita de Deus e intercede por nós. Por que não temos as ervas amargosas aqui, pastor? Porque ele já pagou o preço, ele já sofreu por nós. Hoje nós podemos nos alegrar, podemos estar em júbilo, em festa, porque o preço já foi pago por ele.
Se você observar, temos um elemento que não estava presente na Páscoa judaica. Temos o vinho, mas não se esqueça, o vinho representa o sangue, e o sangue estava lá, e o sangue está sobre você, o sangue está sobre a sua vida. E se a ceia foi anunciada na Páscoa judaica, é numa festa de Páscoa que ela se transforma na nossa Santa Ceia. João capítulo 13 narra para nós, talvez a última Páscoa, sem dúvida a última Páscoa de Cristo na terra, e talvez a ligação, o elo entre a Páscoa judaica e a ceia cristã. Diz o texto no versículo 1: ora, antes da festa da Páscoa. Que Páscoa é essa? A de Êxodo, capítulo 12. Sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O versículo 2 já vem depois da ceia. O versículo 1 é antes da Páscoa. O versículo 2, acabada a ceia, já tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se, ou seja, vestiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Esta ceia, irmãos, que Jesus participa com os discípulos, é a última ceia antes da sua morte. É a ceia em que Jesus estabelece o memorial. E nesta ceia, Jesus nos faz refletir algo importantíssimo que precisamos aprender neste ato com o qual trazemos à nossa memória o nosso Salvador. O texto é claro. Jesus sabia quem era ele. Jesus sabia que o Pai havia depositado nas suas mãos todas as coisas. Existem algumas pessoas que têm dúvida: será que Jesus sabia que ele era Deus? Será que Jesus tinha poder na terra? O texto é claro, Jesus sabia quem era ele, e Jesus sabia o poder que o Pai havia lhe dado na terra. E diante deste conhecimento, o que ele faz nessa ceia? Eu posso afirmar também, irmãos, teologicamente, que esta é a primeira ceia. A primeira ceia cristã é essa. A transição da Páscoa judaica para a ceia cristã está aqui diante dos seus olhos. E o que Jesus faz nessa ceia? Diante do traidor, o texto bíblico diz que Jesus se levanta da ceia, porque os judeus comem no chão. A tradição judaica, eles sentam no chão. Não há uma mesa como nós e as cadeiras, eles se reúnem no chão. E o texto diz que Jesus se levanta. E diz que Jesus pega uma toalha, enrola na sua cintura. E Jesus vai fazer um trabalho desprezível. Um trabalho que era realizado pelos escravos. Porque naquele tempo, irmão, primeiro, não tinha carro. E segundo, os sapatos não eram como esses que nós estamos calçando. Eles andavam de sandálias, não havia asfalto, andavam pelas ruas de barro, de terra.
E aí você imagina como deveriam ser os pés dos discípulos. E Jesus se abaixa e chama cada um deles e lava os seus pés. No decorrer do texto você vê que Pedro se nega: não, Senhor, tu não lavarás os meus pés. E Jesus diz para ele: se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. E aí Pedro, daquele jeito dele, diz: então, Senhor, me lava logo todo. Havia sinceridade no coração de Pedro. Talvez ele fosse impulsivo, mas ele era sincero. E Jesus diz para ele que não é necessário, porque Jesus ali estava nos ensinando algo precioso. Jesus estava nos ensinando um princípio do reino. Jesus estava nos dando o exemplo. O texto diz lá no final, versículo 15: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Versículo 16: na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Sabe o que Jesus está ensinando para nós? Sejamos humildes, valorizemos o outro, cuidemos do nosso irmão, não achemos que somos alguma coisa. O exemplo de Jesus na primeira ceia nos revela o propósito da vida cristã: servir a Deus e a igreja com humildade, valorizando e cuidando dos nossos irmãos. Jesus nos mostra humildade, Jesus nos mostra amor, Jesus nos mostra um serviço prestado. E a palavra de Deus é tão clara. Filipenses 2:3: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Que o nosso coração nessa noite possa entender o propósito da ceia, nos fazer mais humildes, nos fazer mais amorosos, nos fazer mais cuidadosos com o nosso irmão, nos fazer mais pacientes. Mateus 23, 11 e 12 diz: o maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Quem pode dizer um glória a Deus nessa noite? Quem pode agradecer por essa palavra tão maravilhosa? E a palavra de Deus é clara para nós, ela diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. É o Senhor quem nos exalta. A nós cabe nos humilharmos diante dEle, reconhecermos o nosso irmão com humildade, amar e servir, porque Deus contempla do céu todas as ações, todos os pensamentos, todos os sentimentos, e é Ele quem nos exalta, diz a sua palavra. Primeiro aspecto da ceia: libertação, liberdade em Cristo. Segundo aspecto da ceia: humildade, amor e serviço. E eu vou para a terceira ceia. Essa é uma ceia muito especial, porque quando Paulo fala sobre a ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz que o homem deve examinar-se a si mesmo. O homem deve olhar para dentro de si e avaliar sua conduta, avaliar seus pensamentos, avaliar suas palavras. Mas ele não diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim não coma do pão e do vinho. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o vinho. É um momento de reflexão para nós, porque a vontade de Deus, irmão, ela é sempre nos trazer para perto. O nosso Deus não é um Deus que
afasta o pecador. O nosso Deus não é aquele que despreza a pessoa que errou. O nosso Deus é aquele que perdoa, é aquele que busca, é aquele que traz de volta para o caminho, traz de volta para o seu reino. E é exatamente esse aspecto que eu vejo nessa terceira ceia, um texto que eu amo demais. Lucas, capítulo 24, abra a sua Bíblia, me acompanhe, por favor. Eu acho que todos que estão aqui já conhecem essa história. Lucas capítulo 24, último capítulo de Lucas, versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e lhes deu. Então, abriram-se-lhes os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Oh, irmão, se eu fosse você, eu me alegrava. Eu me alegrava pela palavra, pelo poder, pela autoridade, pelo amor de Jesus por nós. Essa passagem, para quem já leu e conhece, sabe que ela se refere aos discípulos que haviam abandonado Jerusalém após a morte de Jesus e estavam voltando para a sua antiga aldeia que se chamava Emaús. A grande verdade, irmãos, é que eles haviam se desviado da fé, haviam desistido do Cristo, haviam abandonado os outros discípulos. No caminho eles vão conversando, certamente com o coração quebrado, com suas esperanças rasgadas, e de repente quem aparece na conversa? Você sabe? Jesus. Só que Jesus aí já está ressurreto. Aí Jesus já passou pela morte e pela ressurreição. Até a ceia anterior, Jesus ainda não havia morrido. Mas nessa ceia, nesse partir do pão, Jesus já estava ressurreto. E aí Jesus pergunta para eles: sobre o que vocês estão falando? E eles dizem: de onde você é? Só você que não sabe. Você não ouviu falar do Nazareno? Nós esperávamos que ele fosse o remidor, que ele fosse o salvador, que ele viesse nos arrancar da vida que nós vivíamos, do domínio romano, da opressão. Mas ele morreu, crucificaram ele, mataram ele, a nossa esperança se foi. Aquilo que nós tanto aguardávamos e naquilo que nós tanto críamos, acabou. E o texto bíblico diz que Jesus então começa a mostrar para eles, dentro daquilo que eles conheciam, na lei e nos profetas, que verdadeiramente o Messias tinha que vir, e que ele ia sofrer, e que ele ia morrer, mas que ele iria ressuscitar, e ele era o Salvador de Israel. E de repente chega num ponto do caminho, Jesus diz que vai embora, que vai seguir, eles vão parar, e eles pedem: não, fica conosco, fica mais um pouco com a gente. E então acontece essa ceia. Jesus pega o pão, ora, parte o pão, dá o pão a eles. E o que o texto bíblico diz, irmãos, para nós nesse momento? Que na hora que Jesus parte o pão e dá o pão para eles, os olhos deles são abertos, e eles então reconhecem que Jesus estava com eles naquele caminho, e dizem para eles mesmos: não ardia o nosso coração enquanto ele nos abria as Escrituras. Oh, aleluia!
Oh, irmão, que o seu coração possa arder nessa noite, porque as Escrituras lhes estão sendo abertas, e o próprio Cristo, é Ele quem nos instrui, é Ele quem nos ensina, é Ele quem abre os nossos olhos para compreender as verdades da sua palavra. E sabe o que é interessante aqui, irmão? Depois que isso acontece, eles tomam a decisão. Versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles. Sabe como eu chamo essa ceia aqui? A ceia da restauração. É o Senhor quem nos traz de volta para o seu caminho. É Ele que nos busca nos nossos pecados e diz ao nosso coração: arrepende-te, examine-se, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque é Ele quem perdoa os nossos pecados e nos restaura a sua presença. Oh, aleluia! A Bíblia é clara, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu não sei, talvez alguém aqui nessa noite se ache indigno de participar da ceia do Senhor. E eu preciso dizer para você, que em você mesmo não há dignidade, como não há também em mim. Somos feitos dignos pelo nosso Salvador. É Ele quem nos justifica. É a sua morte que nos justifica. É a sua ressurreição que nos justifica. É a sua palavra que nos justifica. É Ele quem nos torna aptos a participar não apenas da ceia, mas do reino de Deus e da eternidade que nos está reservada e garantida lá no céu. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode invocar o nome do Senhor aí, igreja? Invoca o nome do Senhor. Diga: Senhor Jesus, venha sobre a minha vida. Senhor Jesus, enche-me do teu Espírito. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, apaga as minhas transgressões. Senhor Jesus, afasta-me daquilo que não te agrada. Senhor Jesus, santifica o meu coração e me ajuda a vencer as batalhas de cada dia. Oh, aleluia! Invoca o nome do Senhor nessa noite, porque não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você não vai ficar pelo caminho, não, irmão. Você não é dos que retrocedem e vão para a destruição. Você é daqueles que creem e seguem para a salvação. Eu quero profetizar que nada nesse mundo vai roubar de você a certeza da sua salvação. Você e toda a sua casa, na autoridade do nome de Jesus, serão salvos. Oh, aleluia! Nós falamos da ceia que anuncia esta ceia. Nós falamos da ceia que faz a transição da Páscoa judaica para a ceia cristã. Nós falamos da ceia do Cristo ressurreto, a primeira ceia de Jesus. A primeira ceia de Jesus ressurreto foi essa com os discípulos do caminho de Emaús. E para encerrar, nós vamos falar
da última ceia que Jesus participou na terra, ainda depois da sua ressurreição. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 21. A primeira ceia que nós meditamos anunciou a nossa liberdade, a nossa libertação. A segunda ceia, sobre a qual nós meditamos, nos ensinou a humildade, o amor e o serviço. A terceira ceia nos conduziu à verdade da restauração, da restituição que Deus opera em todo aquele que lhe confessa como Senhor e Salvador. E nesta última ceia, eu quero falar de 3 aspectos muito preciosos, 3 aspectos muito importantes para todo aquele que crê em Jesus. João 21, versículos 12 e 13. Disse-lhes Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Diga glória a Deus. Você não se alegra com essa palavra, irmão? Quando eu leio a palavra do Senhor assim, o meu coração, ele se alegra de uma forma em ver a obra de Deus em nós. Porque essa ceia, ela é muito especial. Como todas as outras também o são. Mas essa ceia é a última ceia do Cristo na terra. A Bíblia não tem nenhum relato de outra ceia que Jesus tenha participado depois dessa. Por que eu digo que é uma ceia? Porque é um momento em que eles vão partir o pão, em que eles vão ter comunhão, em que eles vão comer juntos, e a ceia é exatamente isso. Essa ceia acontece algum tempo depois da ressurreição. Depois que Jesus ressuscita, aparece às mulheres, aparece aos discípulos no caminho de Emaús, como nós já vimos. A Bíblia diz que ele vai à casa onde os discípulos estão reclusos, com medo, se apresenta, manifesta-lhes a paz. Tomé não está presente, lembra? E aí Jesus volta 8 dias depois, diz a Bíblia, só por causa de Tomé, e fala para ele: olha aí, Tomé, a minha mão, porque Tomé disse que só creria se colocasse o dedo nas suas feridas. Jesus: olha aí, Tomé, onde a lança entrou, coloca aqui o dedo, e fala para ele: Tomé, não sejas incrédulo, mas sejas crente. E o texto diz que Jesus vai embora. Diz que algum tempo depois Pedro vai pescar. A vida continuou, como a nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Cada um de nós levanta de manhã e vai para o seu trabalho, para os seus afazeres, cumprir as suas tarefas cotidianas. Pedro se levantou e disse: vou pescar. Isso está no início do capítulo 21. E os discípulos disseram: nós vamos com você. E diz que eles entram no barco e passam a noite inteira pescando, mas não apanham nada. Depois de uma noite inteira pescando, sem apanhar um peixe sequer, o texto bíblico diz que eles retornam para a praia e já estão perto da margem. Porque de dentro do barco, o texto é bem claro. Versículo 4: e sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, acompanha aí, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles responderam: não. Então Jesus lhes diz: lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram-na,
pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Oh, ralacantaramaica. Eu chamo essa ceia, irmão, a ceia da provisão de Deus. Eles passaram a noite e não pegaram nada, já estavam na margem, num lugar que não tinha peixe desse jeito. O texto continua e nos dá o número exato de peixes. Dá uma olhadinha aí, ó. Vê para mim a quantidade de peixes que tem. Olha o versículo 11. Cheia de 153 grandes peixes. Não era peixinho não, irmão. Era peixe grande. Peixe que só tem lá no mar alto, lá onde as águas são profundas. Mas Jesus mandou jogar a rede ali na beira da praia, e o barco se encheu, e eles trouxeram 153 grandes peixes. Se eu fosse você, eu me alegrava nessa noite. A ceia do Senhor representa a provisão de Deus na sua vida. Não vai faltar nada, não vai faltar nada. Ele é o nosso provedor, é Ele quem faz aparecer os peixes na água rasa, para que nós tenhamos mantimento todos os dias da nossa vida. Mas o que mais me impacta não é a provisão. O que mais me impacta é o que acontece depois. O texto diz que João, o discípulo amado, reconhece a voz de Jesus. João era muito próximo. O texto diz que eles não reconhecem. Eu imagino, irmãos, eu imagino aquela névoa na madrugada, não consegue ver. Você já viu isso? Em beira de praia, beira de rio, está frio, está aquela névoa. Eles não conseguiram reconhecer que era Jesus, mas João reconhece a voz. João fala para Pedro assim: é o Mestre, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Ele não nos abandonou, não. Ele está aqui na praia esperando a gente. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Essa é a ceia da presença, essa é a ceia da comunhão, essa é a ceia que mostra para nós que Jesus não nos deixa nunca. Oh, aleluia! Ele está presente com a gente nas horas difíceis, nas horas boas. Ele está conosco. Ouça a sua voz, reconheça a sua voz. Oh, aleluia! E o texto diz que Pedro, sempre ousado, impulsivo, se lança na água e vai nadando. Os outros trazem o barco cheio de 153 peixes. E quando eles chegam na praia, versículo de número 9: e logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Oh, irmão, isso é tremendo de Deus para nós. O carinho de Jesus. Ele não só deu 153 peixes, Ele já tinha preparado a ceia. Ele sabia que eles estavam com fome de uma noite inteira pescando em alto mar. E quando eles saem do barco e chegam na praia, já tem uma brasa acesa, já tem um peixe sendo assado, e a Bíblia diz que já tem pão para eles comerem. Você pode se alegrar nisso, irmão? Você sente esse carinho de Deus? Você sente esse cuidado de Deus na sua vida? Aquilo que você precisa, aquilo que o seu coração anseia, aquilo que você busca no Senhor. Oh, aleluia! Ele está atento às nossas necessidades.
Ele sabe do vazio que às vezes fica dentro de nós. E Ele enche o nosso coração. E eles então se juntam em torno daquela fogueira e eles compartilham do pão e do peixe. Enquanto eu estudava, Deus me deu aqui algumas revelações, né, meu amigo pastor Josué? É bom quando a gente estuda a Bíblia, porque o Espírito Santo fala com a gente, né, pastor Moacir? E ele falou comigo assim: Jesus está com eles, é a bênção da presença. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eles estão juntos, é a bênção da comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E eles não têm só a bênção da presença, eles têm a bênção da comunhão, eles têm a bênção da provisão, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E eles não têm só a bênção da presença, da comunhão e da provisão. Eles têm uma bênção muito especial, porque nessa ceia em particular aparece um elemento novo que não tinha na ceia dos discípulos de Emaús, não tinha na ceia do lava-pés, e também não tinha na ceia da ordenação da Páscoa judaica. Que elemento novo apareceu na ceia? O peixe. E sabe o que o peixe significa? O peixe é o símbolo do cristianismo. Conta a história que os discípulos, para não serem identificados, aprisionados, eles se reconheciam através de uma senha. E qual era a senha? A senha era o peixe. Um chegava e fazia assim. Se o outro conhecia a senha, fazia assim. Sabe o que eu aprendo? Além da bênção da presença, além da bênção da provisão, além da bênção da comunhão, a ceia nos apresenta a bênção da nossa missão, porque nós somos igreja do Senhor e fomos chamados para brilhar nessa terra, fomos chamados como embaixadores do reino de Deus aqui, a anunciar o evangelho, as boas novas de salvação. Eu e você fazemos parte da igreja, e Jesus nos disse assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Receba a bênção da missão na sua vida. Que Deus te use como autoridade nessa terra, e que muitas pessoas da sua casa, da sua parentela, do seu trabalho, da sua vizinhança, venham a encontrar a salvação em Cristo, por intermédio do seu testemunho e da sua vida.